sobre estudar, ou quando você ouve a palavra estudar, o que passa na sua cabeça, quais são os sentimentos que te vêm à tona. Hoje essa aula vai ser especialmente para você. Meu nome é Joyce Coelho, eu sou coach e eu ajudo mulheres a se tornarem acima da média através do desenvolvimento pessoal. Seja muito bem-vinda a esse aulão. Esse aqui é o primeiro aulão da comunidade Mom Class. Se você não conhece, não sabe o que é, já ouviu falar, mas não entendeu muito bem qual é a proposta, a comunidade Mom Class é uma plataforma de assinatura de aulas. Você assina, seja mensalmente, seja anualmente, e você vai ter acesso a um acervo de aulas, todas relacionadas a desenvolvimento pessoal, para você criar a sua rotina no seu tempo, no seu ritmo e manter uma constância de estudos para o seu próprio crescimento. Se você der uma olhada no link que está aqui no box de informações ou então no primeiro comentário, você vai ver as duas opções. Você tem o plano mensal e o plano anual. No plano mensal você tem acesso às aulas semanais. Então, quando você entrar e se inscrever, você vai ter várias aulas à sua disposição e outras são liberadas semanalmente. E quando você assina o plano anual, além dessas aulas liberadas semanalmente, você também tem acesso a cursos completos e aulões como esse aqui. A diferença entre as aulas semanais e os aulões é que as aulas semanais têm uma duração de 30 a no máximo 45 minutos e os aulões eles vão ultrapassar aí a margem de 1 hora de duração. São temas diferentes e mais aprofundados. Você vai ver que a gente vai ter intervalo para você parar, respirar, ir no banheiro, beber água. E o objetivo é que você reserve um momento para você, para investir no seu desenvolvimento pessoal. Eu criei essa plataforma justamente para que você, que não sabe como começar ou quer continuar a investir no seu desenvolvimento intelectual e no seu desenvolvimento pessoal, encontre este lugar com aulas de fácil acesso para você. Quantas vezes você comprou cursos e você não conseguiu terminar e acabou o acesso e você jogou o dinheiro fora? Ou então você se comprometeu que você ia estudar semanalmente, investir no seu crescimento, só que o tempo passou, você não sabia nem por onde começar, que aula estudar, o que seguir. Pois então, essa é uma plataforma de aulas. Você não tem a ordem certa para assistir e nem a obrigatoriedade de assistir tudo de uma vez. Enquanto sua assinatura está ativa, você tem acesso a estas aulas. Então eu super indico que você clique no link e escolha qual a assinatura que cobre as suas necessidades de hoje. E por ser o nosso primeiro aulão, nada melhor do que a gente falar sobre estudos. Por que estudar e como estudar? Muitas pessoas, infelizmente, associam estudar a uma obrigação. Quando a gente lembra do nosso período de escola, né, que a gente tinha que estudar, que a gente tinha que estudar para a prova, que a gente não podia brincar com os amigos porque a gente tinha que fazer a lição de casa, vem aquela ideia de que estudar é um peso, de que estudar é chato, de que estudar é desnecessário. Então a primeira coisa, quando a gente acaba os estudos da escola e a gente começa a se tornar adulto, a gente quer fazer o quê? A nossa graduação, que é aquela obrigação, ou o curso, que às vezes você não precisa de graduação, você pode ter um técnico, você pode ter um outro tipo de diploma, mas você faz aquele que é obrigatório e pronto, se livrou do problema, agora você não quer saber mais de estudar, né? Se você tem uma necessidade específica, por exemplo, você quer ser professora universitária, você sabe que a carreira aí, a duração de estudos vai ser longa, você vai ter que se dedicar a um mestrado, doutorado e por aí afora, mas muitas pessoas que não têm esse desejo param na graduação, no máximo chorando uma pós-graduação e não querem mais saber de estudar. E esse é um dos problemas. Nós associamos estudos a algo ruim. Nós achamos que estudar é cansativo, é maçante e chega, já se foi a época da escola. Agora eu quero fazer o que me der na telha, eu quero não precisar mais pensar nessas coisas chatas. E a gente até, inclusive, associa estudos aos temas escolares. A gente associa estudos a temas maçantes e chatos, quando na verdade estudar é se desenvolver intelectualmente, é conhecer novas perspectivas, novas visões de mundo, é sair da superficialidade de alguns assuntos e se aprofundar. Ou também é você aumentar o seu prisma, aumentar a visão sobre assuntos que você conhece e você quer ampliar. Então o estudo é super importante,
Você pode estudar para diferentes objetivos, a gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje. E é muito importante que você assista a essa aula como uma aula, não como um vídeo de entretenimento, que você faça suas anotações, que você pegue em seu caderno, anote suas observações, as suas ideias, reflexões e que você, mais do que tudo, assista com a mente aberta e com o coração aberto para tornar este um hábito na sua vida. Como eu falei no início, eu criei a plataforma Comunidade Mom Class porque muitas de vocês que viram que eu adotei este hábito de estudar diariamente e tiveram o mesmo desejo de investir no seu desenvolvimento intelectual, de investir no seu desenvolvimento pessoal, mas não sabem muito bem como começar, né? Eu quero estudar, mas o que eu estudo? E por querer estudar várias coisas, fica difícil colocar em ordem por onde começar, que materiais escolher. Assim como tudo na vida, a gente precisa de um foco. Você precisa saber qual será o foco do seu estudo. A partir do momento que você sabe qual é o foco do seu estudo, você vai conseguir planejar os seus dias de estudo. E depois que você consegue planejar os seus dias de estudo, você consegue mais facilmente praticar. É muito difícil quando você tem o desejo de estudar e logo vai para a prática. Muitas pessoas começam assim, né? Vão de um ponto para o outro, de um extremo para o outro e logo param. Porque falam, eu já não sabia mais o que fazer, eu estava perdida, estava chato, eu não conseguia mais encontrar materiais. Por quê? Você tem que ter o desejo e planejar. Quem entra na comunidade MAM, logo no primeiro vídeo já recebe a instrução. Separe um dia da semana e um horário fixos para estudar. Não funciona deixar aleatório. Quando eu tiver um tempo, quando eu tiver uma brecha. Você nunca vai ter um tempo e nunca vai encontrar uma brecha. Você precisa colocar como um compromisso na sua semana. Então a gente começa com um dia da semana, 1 hora na sua semana. Se a aula tem menos tempo e você conseguiu terminar, você ganha alguns minutos, mas pelo menos 1 hora na sua semana. Então pronto, você já sabe que aquele dia, aquele horário você vai estudar. Quem está na comunidade MAM já sabe também a aula que vai assistir, porque você entra lá na plataforma e você tem várias aulas para você escolher. Você não precisa partir aleatoriamente para vários lugares. Mas existem também diferentes objetivos, né? Às vezes o seu foco é passar num concurso. Eu já dei mentorias de planejamento para mulheres que queriam estudar para concurso, queria passar em qualquer concurso. O desejo daquela mulher era ser concursada. E eu também já dei mentoria para mulheres que queriam fazer um concurso específico, aquela vaga. A diferença é gritante. Quando você sabe exatamente a vaga que você quer preencher, você sabe exatamente quais matérias você tem para estudar. Agora, quando você, por exemplo, quer ser concursada, não importa qual for, você vai correndo aleatoriamente. As chances de você estudar matérias que depois você não vai precisar mais. E aí você confunde e estuda para um concurso, estuda para outro, não sabe? Por mais que a gente tenha as matérias comuns, né, a todos os concursos, português, matemática, básicos, enfim, você acaba tendo que estudar outras matérias a mais. E se você não sabe exatamente qual vaga você quer, você fica sujeita a perder tempo estudando algo que não vai te acrescentar em nada na sua vida, que vai ser especificamente para aquele concurso e que não vai nem ser reaproveitado para um outro concurso que você queira. Então o foco é super importante. Você pode querer estudar para passar num concurso, você pode querer estudar para desenvolver sua habilidade num idioma, você pode querer estudar para galgar uma vaga na sua empresa, de repente tem uma vaga que você está ali namorando, mas para aquela vaga precisa dominar uma área específica, precisa ter uma certa graduação. Eu, por exemplo, vejo vagas na área de treinamento que eles pedem alguns só nível superior, para outros eles exigem que tenha pós-graduação, para outros eles pedem um curso específico em determinada área de conhecimento. Então, às vezes você precisa estudar com foco em uma vaga que você quer ocupar. É importante que você saiba exatamente o que você quer. E se você não tem esse objetivo específico de concurso, de vaga, de desenvolvimento profissional, você pode sim e deve estudar para o seu desenvolvimento intelectual, para o seu desenvolvimento pessoal. E aí você vai encontrar aulas, materiais que te auxiliem a ser alguém melhor.
E é para isso que o estudo serve, para te elevar, para te tornar alguém melhor, para que você não seja mais a pessoa que começou a assistir a aula. O meu desejo com essa aula, por exemplo, é que você, ao terminar, já não seja mais a mesma mulher que começou a assistir essa aula. Eu quero que o seu pensamento mude, que algumas crenças sejam extinguidas, que você consiga compreender a importância de estudar, de investir no seu crescimento e de ver o estudo como algo muito maior do que simplesmente um hábito maçante que é chato e que não te leva a lugar algum. Bem, como eu falei, quando você tem o foco do que você quer estudar, fica mais fácil você fazer o seu planejamento de estudos. E quando você tem o seu planejamento, fica mais fácil você executar, você estudar na prática. Agora que você tem o foco do seu estudo, o planejamento do seu estudo e você já vai ter a prática muito mais fácil, é bom você pensar nas ferramentas, nos formatos diferentes de estudo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estudo todos os dias por 1 hora e eu comprei um curso que ele era bastante extenso. Então eu pensei para mim, é fácil, eu separo 1 hora por dia para estudar, então todos os dias eu vou pegar esse curso e assistir 1 hora dessas aulas. Depois de uns 3, 4 dias, eu já estava enjoada, cansada, já estava assim maçante estudar o mesmo tema todos os dias. Aí eu falei, bom, já que isso não dá para mim, eu vou mudar. Por quê? Nem sempre para estudar você precisa comprar um curso. Quando a gente compra, é algo mais fácil, né? Eu não preciso pensar, eu vou sentar e eu sei que eu vou estudar as aulas daquele curso. Então é super válido. É até um bom meio para você que é desorganizada, para você que ainda não construiu o hábito de estudar diariamente, para você que ainda busca uma certa autonomia. Compre cursos fechados. Porém, às vezes você não tem condições de constantemente comprar cursos. E às vezes você não encontra um curso específico da área que você está procurando, do tema que você quer estudar. Então pense que estudar não necessariamente é assistir uma aula. Você pode estudar através de podcasts, você pode estudar através de livros, a leitura de livros, você pode estudar através de lives semanais da pessoa que você segue, você pode estudar através dos vídeos do YouTube das pessoas que você segue, você pode estudar através de posts, através de stories. Sabe qual é a diferença entre você assistir um vídeo do YouTube e encarar aquele vídeo como uma aula? A sua postura diante daquele conteúdo. Eu já estudei, já tirei aprendizados riquíssimos de um post de Instagram. Sabe o post? Aquela imagem com um textinho, coisa simples. Eu já peguei alguns posts que eu fiquei pensando naquilo a semana inteira. Fiz minhas anotações, tirei aprendizados de um post. Qual é a diferença? É que tem gente que vai lá no Instagram, lê o post, curte e passa pra frente, e outros veem aquilo como uma forma de aprender, como uma forma de se desenvolver. Então é mais pensa. Se a pessoa que escreveu ali colocou aquele conteúdo, gerou uma pergunta, é porque ela quer que eu reflita sobre aquilo, então eu reflito sobre aquela pergunta. E um post que talvez você leia em 30 segundos, eu fico ali, ó, meia hora analisando o que aquela pessoa quis passar através daquele post. Também, qual é a diferença de você assistir alguns stories e encarar aqueles stories como aula? E eu não tô nem falando da rotina, né, das brincadeiras, do cafezinho, coisas assim. Muitas vezes as pessoas compartilham dicas, compartilham ensinamentos, compartilham experiências. É você assistir aqueles stories com o real desejo, a real intenção de aprender. Tenha o costume de ter o seu bloco de anotações, o seu caderno de anotações, porque muitas vezes a gente tem aprendizados, tem ideias e a gente deixa passar e a gente esquece. Quando você anota, aquilo fixa. Então, quando você ouviu alguma coisa interessante, viu uma sequência legal de stories que você fala, nossa, muito bom, tira o print desses stories, faça as suas anotações, você está estudando.
Essas são algumas ferramentas que a gente pode aprender no dia a dia, não oficialmente na nossa hora de estudo. Mas para a sua hora de estudo, além de cursos que você pode comprar, além da plataforma da comunidade Mom Class que você pode assinar, você pode separar aquela pessoa que coloca conteúdos mais densos para o seu dia de estudo. Por exemplo, talvez vocês conheçam o professor Pedro Calabres. O canal do Pedro Calabres, o Neurovox, eles são vídeos de 1 hora. E são vídeos relacionados à neurociência, comportamento, autoconhecimento. Esses vídeos dificilmente você vai assistir na correria, na velocidade 2, porque você vai deixar passar muita coisa, muita coisa. Aqueles vídeos são aulas. Então, se você quer estudar sobre autoconhecimento, neurociência e comportamento, você vai, por exemplo, separar um dia da sua semana e você pode assistir a um vídeo do Pedro Calabres. Você vai pegar o seu caderno, você vai fazer suas anotações, pausa o vídeo, anota, reflete. Se ele fez uma pergunta, responda, volte se for necessário, escute novamente por diversas vezes, não só com o Pedro Calabres, mas com várias outras pessoas que eu sigo. Eu pauso o vídeo, reflito, faço minhas anotações, tiro novos aprendizados e eu não encaro um vídeo como só mais um vídeo. Eu tenho os vídeos de entretenimento e eu tenho os meus vídeos de estudos. E você tem que fazer o mesmo. Às vezes eu não tô com vontade de assistir vídeo. Tem pessoas que eu sigo que o podcast é super rico. Eu nem sigo mais nas redes sociais, mas eu ouço o podcast da pessoa. Então é uma forma diferente para quando eu não tô afim de ver nada. Eu só ouço e vou fazendo as minhas anotações, vou fazendo as minhas observações. Então percebe que o que vai diferenciar um conteúdo qualquer de um conteúdo para estudo é a sua postura diante dele, é como você assiste, é o que você quer tirar daquilo. Se você quer tirar só um entretenimento, algo legal para você ouvir, então você vai ouvir e pronto, e vai esquecer. Se você quer absorver, tirar conteúdos ricos, tirar aprendizados e aprender com aquilo, crescer com aquilo, você tem que encarar como um instrumento de aprendizado e assistir como uma aula mesmo. Então já digo que se você é daquele tipo que gosta de fazer mudanças, que gosta de estudar conteúdos diferentes, que se cansa assistindo sempre o mesmo formato ou o mesmo assunto, então varie, busque diferentes formatos, diferentes fontes para você estudar. E aí que vem a questão da autonomia. Você mesma, quando a gente estuda por conta própria, quando a gente estuda porque a gente vê a necessidade de crescer, de se desenvolver, nós nos tornamos nossas próprias professoras. Então nós precisamos fazer as nossas próprias aulas. E nem sempre precisa ser de 1 hora, tá? Você começa com o tempo que você tem. Você tem 20 minutos na semana, começa com 20 minutos. 30 minutos, começa com 30 minutos. Depois você vai pegando gosto e você vai criando mais tempo. E aí eu quero abrir um parênteses. Muitas pessoas falam que não estudam mais porque não tem tempo e não tem dinheiro. Mas eu quero te trazer uma lembrança. Eu quero que você lembre aí qual foi a última vez que você teve uma vontade de fazer alguma coisa. Que tinha algo que surgiu e você falou, eu quero isso, eu quero a todo custo. Não adianta, você colocou na cabeça, por mais que você saiba que é muito difícil, que a situação não tá a favor, que tá com tudo apertado, você colocou na sua cabeça que você quer. Você não conseguiu? Se era por falta de tempo, você encontrou tempo, você deixou de fazer algumas coisas, você dormiu mais tarde, você acordou mais cedo, você parou uma coisa no meio do caminho, você deixou pessoas de lado. Se era por falta de dinheiro, você estava com dívida, você se endividou mais, você pediu emprestado, você prometeu para a pessoa que ia pagar, você fez o que fez e você conseguiu, certo? Então, quando você fala que você não tem tempo ou que você não tem dinheiro para estudar, na verdade você está dizendo que você não quer estudar, que você não está com vontade, que essa não é a sua prioridade, que você prefere gastar o seu tempo, gastar o seu dinheiro fazendo outras coisas. Então entenda que não importa como esteja a sua vida hoje, se você diz que você não estuda porque você não tem tempo e porque você não tem dinheiro, é porque você não quer. É possível que qualquer pessoa que me segue, que você que está assistindo essa aula, estude. Mesmo que hoje você ache que você não tem tempo e mesmo que hoje você ache que você não tem dinheiro. Tudo é uma questão de prioridade.
Como o meu objetivo aqui não é somente falar sobre o estudo focado em um determinado assunto, como concurso, como uma vaga que você quer galgar, como um idioma que você quer ganhar proficiência, o meu objetivo aqui é falar sobre estudo e a necessidade de você entender que esse é um processo importante para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento. Então, o que eu for falar a partir de agora é para você que está com esse objetivo, tá? De crescer, de se tornar autônoma, de se tornar sua própria professora. Aí você fala, Joyce, ok, cheguei à conclusão de que é realmente isso que eu quero muito me dedicar aos meus estudos, eu quero muito me dedicar ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento pessoal, mas o que eu faço? Eu vou assinar a sua plataforma, eu vou lá assistir suas aulas, e se eu quiser outras coisas? E se eu quiser incluir outras pessoas? Porque tem outras pessoas que eu sigo e que eu gosto muito, mas são tantos temas, eu quero estudar tanta coisa ao mesmo tempo, que para mim é muito difícil saber como começar, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então anote aí os próximos tópicos que eu vou te dizer. Vou repetir e vou reforçar que o estudo, ele serve para te elevar, ele serve para te gerar um crescimento, um amadurecimento de vida. Você se torna uma pessoa diferente de quando você começou. Você termina um livro e você já não é mais a pessoa que começou a ler aquele livro. Você assistiu uma aula e ao terminar você já não era mais a mesma pessoa que começou a assistir aquela aula. Houve um processo de transformação. E o estudo com o objetivo de elevação, de crescimento, de amadurecimento, geralmente ele vai te trazer reflexões de dentro para fora. Você vai vir sim com ações práticas, e essas ações práticas muitas vezes vão ser diferentes de pessoa para pessoa. Então você que está assistindo essa aula vai ter insights diferentes de uma outra pessoa que também está assistindo essa mesma aula, porque você pega esse conhecimento, se apropria dele e personaliza as suas necessidades. Você vai ver, por exemplo, a gente tem uma aula sobre motivação lá na plataforma, em que eu falo sobre como você encontrar a sua motivação, como você se manter motivada. As mesmas alunas que assistem essas mesmas aulas, elas vão tirar aprendizados diferentes. Então perceba que essas aulas, elas geram uma transformação de dentro para fora. É necessária reflexão. Não tem como você assistir e esperar que a professora, que o professor te dê todas as instruções. O estudo, ele te gera um desejo de aprofundar-se. Ele não traz todas as respostas sempre. Você ouve, você mastiga aquilo, você reflete sobre aquilo e você mesma traz os aprendizados necessários, práticos para a sua vida, tá? Então eu indico que você separe os seus estudos em 3 grandes temas e você vai perceber que assim fica muito mais fácil organizar quais temas você estudar, quais fontes você buscar, quais pessoas você pode considerar agregar nos seus estudos ou não, porque às vezes você segue muitas pessoas que você gosta, mas aí quando você para pensar, eu gosto disso, é um assunto interessante, mas não é nada que vai me elevar, não é nada que vai me fazer crescer, é legal, mas não tá dentro do meu objetivo de vida hoje, então você vai filtrando. As 3 áreas são as áreas que vocês já têm ouvido muito eu falar, que é você crescer como indivíduo, você crescer como uma pessoa que vive em sociedade e você crescer como cidadã. E como funciona para você encontrar os temas relacionados a essas 3 grandes áreas? Quando você estuda temas relacionados ao seu crescimento como indivíduo, você vai estudar, por exemplo, buscar pessoas, livros, fontes, materiais, professores, conversas, pessoas que saibam, que falem, por exemplo, sobre inteligência emocional, sobre comportamento, sobre personalidade, sobre temperamento. Então são temas que falam sobre você como indivíduo, como pessoa, que vão trabalhar somente em você. Depois, a segunda grande área, que é você em sociedade, são os estudos que abrangem você e os grupos que você faz parte. Então, por exemplo, relacionamento, aí você também vai procurar assuntos relacionados a trabalho em grupo,
aos temas diretos do que envolvem o seu trabalho, ou você participa de grupos da faculdade, da sua igreja, do seu bairro, do seu condomínio, fazer cursos, às vezes técnicos, às vezes específicos, que são relacionados a essas necessidades dos grupos que você faz parte. Lembra, eu tô falando cursos, mas você pode seguir pessoas que falem sobre isso, você pode ler livros sobre isso. Pense na diferenciação de formatos e ferramentas. E o último grande tema, que é você como cidadã. Então é importante você saber a sua origem, o seu país. Então estude temas como história, política, economia, tudo o que for te agregar, te acrescentar em relação a você como cidadã. Quando você tem esses estudos, isso influencia diretamente na forma como você lida com as situações do seu dia a dia, como você faz as suas decisões, seu posicionamento político, as pessoas que você vota, os trabalhos que você faz parte, que você apoia, o que você ouve e você concorda ou não, é super importante. Você precisa virar uma especialista? Não. Você precisa estudar a ponto de saber todos os detalhes, datas, nomes teóricos do tema? Não. O objetivo é você aprender e aprender até chegar no ponto em que você acha suficiente. Então você só queria chegar até um certo nível porque você queria saber o básico sobre aquele assunto e você sente que você já sabe o básico sobre aquele assunto. Esse é o suficiente. Agora, às vezes você está estudando e você gostaria de aprender o básico, só que você está gostando tanto, você está aprendendo tanto, isso está fazendo tanta diferença na sua vida, que você tem o desejo de continuar estudando aquilo, você tem o desejo de continuar se aprofundando, então não pare. O que vai mudar nisso? Pode ser sim o tempo que você investe, você vai acabar estudando mais sobre aquele assunto, aumentar um pouco. Você tinha estudado, já tinha uns 2, 3 meses, talvez você continue 4, 5, 6 meses, 12 meses, sei lá quanto tempo. Ou você pode mudar as pessoas que você segue. Às vezes você estava seguindo alguém que falava sobre aquilo superficialmente. Como você quer se aprofundar, você começa a procurar pessoas que falam com mais conhecimento, com mais propriedade. Isso também vale para as coisas que você compra. Às vezes você compra livros que são mais rasos, às vezes que a intenção do autor é mesmo ensinar o básico, te dar uma base daquele assunto, e você gosta tanto que você quer conhecer mais. Então, você pode procurar autores, procurar cursos, procurar perfis que tenham o objetivo de te aprofundar naquele tema, entende? Então existe, gente, todo tipo de conhecimento disponível hoje em dia, desde conteúdos gratuitos até conteúdos mais acessíveis. Você encontra livros online que são mais baratos, você encontra cursos que estão às vezes nas promoções, você encontra cursos que eles são com um valor elevado, mas é porque o conhecimento também vai ser elevado, então não tem desculpa. Lembra que eu falei, se você diz que você não estuda porque você não tem tempo ou porque você não tem dinheiro, é porque você não quer estudar. Essa é a verdade. Agora que já embasamos o tema estudo, eu já falei por que você pode estudar, já mostrei um pouco do panorama de como você pode começar, a gente vai falar da parte mais prática daqui pra frente. Então eu vou te dar aqui 7 minutos. Você vai ver o tempo correndo aqui na tela, é o tempo de você ir no banheiro, ir beber água, encher sua garrafa de água, encher o seu copo de café e voltar aqui para estudar. Não disperse, não vá para outros temas, fica aqui comigo e continua dedicando esse tempo aqui para o seu crescimento pessoal. Te vejo daqui a 7 minutos.
água, foi ao banheiro, deu uma esticada, revisou suas anotações, então agora está pronta para a gente seguir para o segundo bloco, certo? Antes da gente seguir para o conteúdo do segundo bloco, eu quero relembrar o que a gente viu até agora, o que a gente construiu no primeiro bloco, para que aí a gente engrene e siga a mesma linha de raciocínio. Antes de mais nada, já que a gente está voltando agora, se você até agora não pegou o seu caderno, não pegou a sua caneta, olha lá, hein? Pegue agorinha mesmo. Lembre que só assistir não vai te ajudar a absorver, a compreender e a relembrar mais tarde. Todo conhecimento que a gente constrói quando a gente estuda, ele precisa ser acessado futuramente. Então, quando a gente só assiste, e aí a gente vai ver sobre isso mais pra frente na nossa aula de hoje, se a gente só assiste, a gente absorve muito pouco. Quando a gente assiste e a gente anota, a gente absorve um pouco mais. Então, é importante que você faça suas anotações, que você pause essa aula, escreva se eu falei alguma coisa que te chamou a atenção, e aí você assista de novo, volte se for necessário. Lembre que esse é o seu momento. Eu costumo dizer que as aulas são momentos que você se dá de presente para investir em si mesma. Então, quando você assina a comunidade Mom Class, você está fazendo muito mais do que apenas assistir aulas. Você está se presenteando, investindo no seu crescimento pessoal, no seu desenvolvimento intelectual. Então, vamos resgatar o que a gente construiu até agora no primeiro bloco. Eu expliquei para vocês o porquê que é importante a gente estudar e desmistificar essa ideia de que estudar é uma coisa chata, que estava restrita à época escolar, né? Também a gente viu sobre a necessidade de focar nos seus estudos, porque quando você foca no tema de estudo, você consegue planejar o seu estudo. E quando você tem um planejamento de estudo, é muito mais fácil transformá-lo em prática. E também a gente tocou nas 3 grandes áreas que você pode colocar como guia para você escolher os conteúdos que você vai estudar cada vez que você se sentar para estudar. Então, as três grandes áreas são estudar temas que te elevem, que te desenvolvam, que te aprofundem em você como indivíduo, você em sociedade e você como cidadã, certo? Relembrou? Então agora a gente está pronta para partir para a próxima parte, para o segundo bloco da nossa aula. E antes de a gente encaminhar propriamente, diretamente ao segundo bloco, eu quero acrescentar mais uma informação a tudo isso que a gente viu no primeiro bloco. Muitas pessoas gostam de estudar e querem estudar mais de um tema por vez, e eu sou super a favor. Eu estudo desenvolvimento pessoal todos os dias. Isso não quer dizer, como eu falei, que eu uso o mesmo curso para estudar todos os dias. O tema de desenvolvimento pessoal é muito amplo. Então, em um dia eu estudo neurociências e comportamento, que é um assunto que eu gosto, que tem a ver com a minha formação. Em outro dia eu estudo sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano. No outro dia eu estudo sobre política. No outro dia eu estudo sobre como estudar. Enfim, então eu vou mesclando. Daí você pode pensar, Joyce, mas é muita coisa. Tem gente que não consegue nem se imaginar lendo mais de um livro por vez. Será que dá certo? Quero que a gente parta para nossa origem. Para nossa origem, eu vou dizer, para quando éramos crianças, na verdade, para grande parte da nossa vida. Desde que você se entende por gente, da época escolar, da época de estudar, você sempre estudou mais de um tópico por vez. Quando você estava na escola, você tinha artes, português, matemática, geografia, biologia, você tinha várias matérias para estudar. E quando a gente tinha semana de prova, que a gente tinha que estudar para todas as matérias de vez, não é verdade? Muitas vezes vários professores passavam livros para a gente ler ao mesmo tempo e a gente lia. Na época da faculdade, você também estudava várias matérias ao mesmo tempo e os professores também passavam livros para você ler. E você conseguia estudar para as matérias, ler os livros, estudar para os trabalhos, para as apresentações, temas diferentes e você conseguia. Então tire mais uma dessa limitação da sua cabeça de que você só pode estudar uma coisa por vez, que você não consegue ler um livro por vez, mais de um livro junto, que você não consegue estudar temas diferentes. Uma coisa é, você começa um, depois logo em seguida para o outro. Se eles não estão interligados, realmente vai te gerar muita confusão. Mas, se você tem condições de estudar em diferentes blocos no mesmo dia,
ou você tem condições de estudar mais de um dia por semana, é normal e é bom, é saudável que você determine diferentes temas para cada dia, tá? E lembra que isso a gente inclui lá no planejamento que eu citei. Depois que você sabe o que você vai estudar, você coloca no seu planejamento qual dia e qual horário você vai reservar para se dedicar ao seu desenvolvimento pessoal, ao seu desenvolvimento intelectual, a essa área de estudo que você quer conhecer ou se aprofundar. Eu sei que você agora, chegando nesse momento, já deve ter se conscientizado que estudar precisa ser parte da sua vida, precisa estar entranhado em você, precisa fazer parte da sua rotina, precisa ser um hábito. Você já entendeu a importância de continuar isso como um processo natural de desenvolvimento. E você sabe que o conteúdo em si é muito rico, então aprender sobre algo que você antes não sabia, ou se aprofundar num tema que você já conhecia, mas só superficialmente, te dá uma sensação de... Esse sim é o real empoderamento, né? Esse sim é o real desenvolvimento, crescimento, porque você começa a construir o seu próprio conhecimento. Você começa a se sentir mais segura nas suas conversas, segura quando você vai dar opinião, quando você assiste alguma coisa. É mais difícil de você ser influenciada porque você está estudando, você está escolhendo o embasamento que você vai seguir. Então estudar é realmente muito bom, mas ele vai muito além de simplesmente saber o conteúdo. Também desmistifique essa ideia de que aprender, de que estudar é simplesmente para saber aquele conteúdo. Quando você estuda, você acaba fazendo muito mais por você. E eu quero ler aqui um trechinho de uma pesquisa que foi feita pela Ambra Education, que é a American College of Brazilian Studies. E eles falam que estudar aumenta a capacidade da memória, ativa o poder de concentração e aumenta a capacidade de aprender. Fora que ainda recupera, tem uma rápida recuperação de lesões cerebrais. Você já deve ter ouvido que quem estuda bastante, quem treina o seu cérebro, quem exercita o seu cérebro, tem até menos chances de ter doenças, por exemplo, como o Alzheimer, né? Mas é muito, muito mais do que isso. Você treina o seu cérebro por completo. Sabe quando você tem essas atividades físicas que eles falam que treinam o corpo inteiro? Ah, e natação é indicado para todo mundo porque treina todo o corpo. Ah, esse esporte ou aquele. Estudar é ótimo para o seu cérebro como um todo também. Quando você pensa na capacidade de memória, é porque estudando apropriadamente, como a gente vai ver mais para frente ainda nessa aula, você vai ver que absorvendo mais esses conteúdos e não somente assistindo e sabendo por um momento e depois deixando para lá, você aumenta a capacidade de memória. E que bom quando você armazena conhecimento. E nessa pesquisa também dizia que quanto mais você estuda, é como se você armazenasse mais e esse conhecimento, ele é recuperado nos momentos necessários. Sabe quando você está passando por uma situação, um problema, e você não sabe resolver, mas porque você já estudou aquilo, você já pesquisou sobre aquilo, você já analisou essa situação anteriormente, dá um estalo e você tem uma ideia? Pois é, de tanto você ter estudado, analisado, pesquisado, pensado sobre aquilo, o seu cérebro começa a fazer assimilações e você lembra de uma informação importante para aquele momento que você está vivendo. Então, estudar é construir literalmente o seu HD, o seu registro de conteúdos no seu cérebro. Quando você fala também em ativar a concentração, é porque quando você estuda, você tem que focar 100% àquele momento do estudo. Não dá para estudar assistindo televisão, não dá para estudar enquanto você conversa com outras pessoas, porque você vai se distrair, então exige de você concentração. E é interessante também que por esse mesmo motivo, muitas pessoas desistem de estudar. Já isso, eu não consigo me concentrar, não consigo manter minha concentração por mais de 5 minutos. Pois é, exatamente, continue estudando que você vai treinar o seu poder de concentração. A internet, ela força a gente a diminuir o nosso grau de concentração, né, de atenção. Por exemplo, uma aula como essa, que é mais longa do que outros vídeos do YouTube, os vídeos que você assiste até mesmo do meu canal,
Principalmente Instagram. Instagram é uma bomba para o nosso cérebro, porque o Instagram está a todo momento pensando, criando ferramentas para que você se concentre cada vez menos. Os vídeos eram de 1 minuto, agora o Reels é no máximo 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, os Stories 15 segundos, e você cada vez menos presta atenção no que está acontecendo. Estudar é como se você estivesse cuidando do seu cérebro e treinando para que ele foque naquele assunto. E quando você se concentra, você treina no estudo, mas isso se reflete durante o seu dia. Você está fazendo outras atividades e você consegue manter a concentração. Você está falando com pessoas e você consegue se concentrar naquela conversa. Você está assistindo algum programa e você se concentra no programa. Você não precisa pegar o celular enquanto você assiste um vídeo no YouTube e enquanto está passando um filme na televisão, que basicamente é isso que as pessoas fazem atualmente. Então, estudar é forçar, é treinar, é ensinar o seu cérebro a se concentrar. E aumentar a capacidade de aprender é muito importante, porque tem gente que fala assim, Joyce, eu sou muito burra. Eu já ouvi pessoas falando isso pra mim. Joyce, eu sou muito burra, eu não tenho jeito, não adianta, não dá, nem estudando eu aprendo. Não é assim. Quanto mais você estuda, mais você consegue aprender. E quanto mais você consegue aprender, mais você se estimula a continuar aprendendo. Então o segredo é estude, porque é o primeiro passo de estudar que vai te trazer esses e vários outros aprendizados. Então, para você que ainda precisava de um incentivo, para você que pensava que estudar é importante e é bom simplesmente pelo conteúdo em si, saiba que enquanto você está focando nesse conteúdo, várias coisas por aqui estão acontecendo. Coisas estas que vão te beneficiar na sua vida como um todo. E aí tem gente que ainda tem uma dificuldade, né? Ai, Joyce, mas por que eu preciso estudar? É muito difícil, é muito complicado. Tem um dado, uma pesquisa que foi feita pelo INAF, que é o Indicador de Analfabetismo Funcional. Para você que não sabe o que é analfabetismo funcional, é a habilidade de compreender textos e operações matemáticas simples. Então você, por exemplo, sabe ler, sabe escrever, sabe calcular o seu troco, certo? Mas você sabia que entre ler e compreender existe uma diferença? Você já deve ter visto, por exemplo, pessoas que escrevem textos no Instagram e aí tem todas as informações ali. Por exemplo, assine a comunidade Mom Class e escolha o plano que melhor se adapta a você, mensal ou anual. Clique no link para saber mais. E aí você vai ver no comentário perguntas como: ai, quais são os planos? Ah, isso aí é para sempre? É um plano de assinatura? Como que funciona? Isso quer dizer que a pessoa leu o texto, mas ela não decodificou a informação. E eu tô dando esse exemplo bem básico, mas infelizmente esse problema é muito mais complexo do que isso. A maioria dos cidadãos, a maioria dos brasileiros são analfabetos funcionais. Eles não têm a capacidade de compreender os textos tão desenvolvida e a capacidade de fazer cálculos básicos desenvolvida. É por isso que tem muita gente que dá aquela desculpa, eu sou de humanas, eu nem confiro o meu troco. É o medo de precisar fazer contas que a pessoa não sabe muito bem. E convenhamos que troco é muito fácil, gente, somar e subtrair. É a conta mais simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Existem muitas outras contas complexas, né? E as pessoas ainda se sentem inseguras em relação a isso. E muito disso vem do tipo de ensino que a gente tem nas nossas escolas. Infelizmente, a gente tem visto que as pessoas, quando saem das escolas, não saem completamente formadas, não saem completamente bem munidas para o conhecimento, para o nível de conhecimento necessário para viver a vida. Então, eu encontrei essa pesquisa pelo INAF, pelo Indicador de Analfabetismo Funcional, e olha só essa informação de 2018. 96% dos alunos do ensino superior são considerados funcionalmente alfabetizados. Aí você fala, nossa, 96% são considerados alfabetizados? Então, ensino superior, em faculdade. Porém,
Na verdade, apenas 34 está no nível máximo de proficiência. O que é o nível máximo de proficiência? Dessas pessoas que se formam na faculdade, só 34% consegue realmente compreender, argumentar, porque quando você compreende, você consegue argumentar, você consegue dar uma opinião, você consegue conversar, ter troca de informações. Apenas 34% das pessoas que saem da faculdade alcançam esse nível máximo de proficiência. 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. 38% não dominam habilidades básicas de leitura e escrita. Eu vou deixar os dados dessas pesquisas todas aqui abaixo para você consultar depois, caso você queira, tá? Então, gente, é muito triste saber que as pessoas, e não vamos dizer só as pessoas, que nós que já fizemos faculdade, que estamos no nível superior, infelizmente, esse diploma não quer dizer muita coisa. Muitas vezes, e nós sabemos disso, dependendo do nosso desempenho, até mesmo do nosso próprio interesse, se o ensino já estava defasado, com a nossa falta de interesse, querendo fazer para passar, a gente ainda diminui mais ainda essa capacidade de aprender, de se aprofundar naquele ensino, naquele estudo, naquele tema que a gente está estudando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro que na minha faculdade, para quem não sabe, eu sou formada em letras, o curso de letras era português e inglês, né? Então nós sairíamos licenciados para ensinar português e inglês. E infelizmente, as pessoas da minha sala, muitas tinham um português muito aquém, e a maioria, eu vou dizer assim, 90% não falava inglês. Foi um erro da faculdade? Foi, porque deveria haver um teste de nível, né? Não é possível fazer um curso onde você vai aprender a ensinar inglês se você não fala inglês. Mas as pessoas talvez pensavam, aqui eles não deixavam passar. E eles tiraram depois de um tempo. Eu me formei em licenciatura português. E eu não tenho como afirmar 100%, mas eu tenho quase certeza que eles tiraram, porque nas aulas de inglês a professora não conseguia ensinar. Eu lembro até hoje que as perguntas que as pessoas faziam eram perguntas de quem não falava nada de inglês. E ainda eles reclamavam que a professora falava em inglês, que a professora falava como se a classe soubesse inglês, mas o problema era eles. O problema era eles. E o que aconteceu? A faculdade retrocedeu, a faculdade regrediu, diminuiu o nível, e eu perdi não sei a palavra, eu perdi o presente, não sei, o benefício, o bônus de ter uma certificação, uma formação em licenciatura português e inglês. Eu sou fluente em inglês, eu consegui aproveitar a aula, mas por conta da maioria eles tiraram essa parte do currículo. Então foi muito triste. E aí provavelmente eles saíram da faculdade ainda reclamando que tiraram o inglês do currículo. Nada mais justo, né? Já que eles não sabiam falar mesmo. Então a gente sai da faculdade de qualquer jeito, querendo só fazer para passar, querendo frequentar somente a presença exigida, faltando todas as faltas que tem direito, e a gente não se aprofunda. Na faculdade, assim como eu falei para vocês agora, não é só a questão de aprender o conteúdo, mas aprender todo esse universo que favorece, que mexe, que treina, que provoca o nosso cérebro. E quando a gente for falar das formas de aprendizado, o ambiente da faculdade é super positivo para que a gente aprenda ainda mais, porque a gente troca opinião com outras pessoas, a gente ouve opiniões diferentes, a gente cresce com o aprendizado que a outra pessoa teve, a visão que ela teve que a gente não tinha reparado, a gente lê ao mesmo tempo que a gente conversa, que a gente vê a lousa ou a apresentação, ouve o professor. É um ambiente perfeito, propício para que a gente consiga aprender mais. Mas isso no Brasil não está acontecendo, já que apenas 34% sai com o nível máximo de proficiência. É muito triste. Sabendo disso, não é um luxo, não é uma opção. Eu quero que você entenda que continuar estudando é uma obrigação. Você já não teve um ensino de qualidade na escola.
né? Tô falando de forma geral, pode ser que você tenha tido, graças a Deus eu tive. Aí você vai para a faculdade, talvez você não teve um ensino de qualidade na faculdade, como você esperava ou como poderia ter sido. E aí você sai achando que por ter um canudo na mão, você tem tudo o que você precisava. E quando você chega no mundo real, no vamos ver, você vê que você não sabe tudo o que você precisa. Você é treinado para trabalhar, então o seu chefe, o seu superior vai te treinar exatamente para aquela função, mas não vai explicar todo o contexto, não vai explicar onde o seu trabalho impacta, não vai explicar por que você tem que ter algumas habilidades. Ele não vai se preocupar em forjar em você alguns traços do seu comportamento, algumas habilidades que são extras, como por exemplo, desenvolver relacionamentos, inteligência emocional e tudo mais. Então você precisa continuar estudando porque você não sabe tudo, como nenhum de nós sabemos, mas ao mesmo tempo você ainda tem um ensino que está atrasado, que precisa ser reposto, que precisa ser atualizado. E até o último dia da nossa vida a gente vai ter coisas para aprender, mas entenda que pelo ensino defasado que muitas de nós tivemos, é mais do que obrigação estudar. Você precisa colocar isso na sua rotina. E agora eu vou mostrar para vocês a pirâmide do aprendizado. Você consegue, aí como eu falei para vocês, através de um misto de ações, determinar, não sei se determinar é a melhor palavra, mas aprofundar no tema que você vai estudar. Então isso é muito bom, porque às vezes você fala assim, nossa, eu não sei porquê, eu estudo, mas eu não aprendo, eu estudo, mas eu não memorizo. Eu achei aquilo tão interessante, mas eu não lembro direito exatamente o que estava dizendo. Eu lembro que ele disse algo relacionado a isso, mas eu não sei exatamente o que. Já passou por essa situação? Já passou por um momento em que você leu um livro, você sabe que aquele livro é bom, mas você não sabe exatamente mais o que o autor dizia? Ou você lembrava de uma citação que era muito boa, que seria perfeita para aquele momento e você não lembra direito? Ou você gostaria, você sabe que você estudou aquilo em algum momento da sua vida e agora que você precisa, você não tem ideia do que aconteceu? Lembra que estudar força, trabalha a sua memorização, então quer dizer que você está estudando pouco, mas agora que você está pegando o ritmo, tenha paciência consigo mesma e caminhe comigo nessa pirâmide do conhecimento, que também é conhecida a pirâmide do aprendizado por William Glasser. Ele acabou decodificando, categorizando os tipos de estudo que a gente tem e quanto que a gente capta de acordo com a forma como a gente estuda. E ele separa os tipos de aprendizado em dois grupos. O grupo do aprendizado passivo e o grupo do aprendizado ativo. E aí você vai entender melhor nos exemplos que eu vou dar. Ele diz que no aprendizado passivo estão a leitura, a escrita, a observação e ver e escutar. Quando você apenas lê, e aí a gente vai falar sobre ações bem separadas, tá? Então, quando você apenas lê, você consegue absorver 10% daquele conteúdo. Então, você aprende 10%. Tudo que você leu, de todo livro que você leu lá, você vai ficar com apenas 10% desse livro, tá? Todos os 90% vão para as cucuias. Quando você só escuta, quando você apenas, lembra que eu tô falando de ações bem separadas. Quando você apenas escuta, você absorve 20% daquele aprendizado. Então, como eu falei para vocês, tem uma pessoa que eu sigo apenas no Telegram e ele tem podcasts e eu estudo pelo podcast, é só escutando. E aí, se eu só escutar, eu capto apenas 20% do que ele falou. Como eu sei disso, eu faço outra coisa para poder absorver mais e a gente já vai chegar nesse ponto. Quando você observa, então quando você olha, você capta 30% do aprendizado. Então quando você vê uma imagem, quando você vê uma pintura, alguma coisa que você tem que observar, o entorno, você absorve 30% daquele conteúdo. E quando você vê e escuta, você capta 50% desse conteúdo. Então, as chances de você captar o que eu tô falando aqui são 50%, porque você está me vendo e você está me escutando, certo? Então, esse é o grupo da aprendizagem passiva.
Aí ele entendeu, depois de muito estudo e entendendo o ser humano, que existe aprendizagem ativa que, olha só a sacada, olha só como muda. Ele chegou à conclusão que quando você discute, e aí lembrando que discutir não é brigar, discutir é conversar, debater, trocar ideias, você capta 70% do conteúdo. Na aprendizagem passiva, 10, 20, 30, 50%. Na aprendizagem ativa, que, por exemplo, discutindo o tema com alguém, você absorve 70% deste conteúdo, tá? Então, se você assistindo esse vídeo aqui, você vai captar 50%. Se você conversar com alguém, você está assistindo essa aula com mais alguém na sua casa? Você está assistindo essa aula com a sua amiga? Você falou, amiga, compra essa aula aqui que você vai gostar e depois a gente vai conversar a respeito. É só isso, essa troca de ideias, você absorve 70% do conteúdo. Um belo de um pulo, né? Depois, ele entendeu que quem pratica o que foi falado absorve 80% do conteúdo. E aí existe um leque, quando a gente fala praticar, colocar em prática, né? Então, você, por exemplo, começar a estudar seguindo todos esses passos que eu falei, organizando o tema, colocando no seu planejamento, deixando direitinho o que você vai estudar em cada uma das vezes que você se sentar para estudar. Enfim, tudo isso que a gente colocou até agora, se você colocar em prática, você vai absorver 80% desse aprendizado. Isso quer dizer que essa aula vai ficar bem forte na sua cabeça. Se alguém perguntar para você daqui a algum tempo, você sabe alguma coisa? Tô querendo começar a estudar, não sei muito bem por onde começar, eu quero, sei lá, tô em busca de aprender alguma coisa nova, você vai lembrar, e não só lembrar, tem uma aula que eu assisti, você vai lembrar, olha, eu assisti uma aula em que a Joyce falou isso, 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 isso. Você vai conseguir falar muito mais do que se você tivesse só assistido e escutado, como muitas pessoas assistem uma aula, só olha e escuta e não faz mais nada, não coloca em prática, tá? Então existe um leque nessa parte de praticar, que é escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, diferenciar e catalogar. Ou seja, você colocar em prática e também você esmiuçar o que você viu. Então você assistiu essa aula e achou o máximo. Então você quer ampliar este conhecimento, você vai começar a pesquisar sobre os benefícios do estudo. Você vai clicar no link que eu coloquei aqui e você vai ler sobre o índice de analfabetos funcionais no Brasil. Você vai começar a pesquisar sobre como é importante o estudo. Você vai assistir um vídeo no YouTube muito legal que fale sobre o desenvolvimento intelectual. Então, quando você pratica, você consegue absorver 80% do conteúdo. E pasmem, quando você ensina aos outros, você absorve 95% do conteúdo. Então você pode ensinar, dando aula mesmo, explicando para alguém, ou simplesmente explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando, ilustrando. Então quando você faz essas coisas, você consegue absorver quase que o conteúdo inteiro. Não é muito legal? Então, quando você discute, você troca opiniões, você consegue absorver 70%. Agora, quando você explica tudo o que você anotou, tudo que você viu, você consegue absorver 95%. Então, o ideal, por exemplo, para você assistir a essa aula que você está assistindo agora, por isso que eu frisei tanto o papel e a caneta, quando você ver e escutar, você está absorvendo 50%. E aí, quando você escreve, você aumenta, você tá colocando a prática. Você já passa para esses 80%, para o grupo de pessoas que absorve 80%. Quando você começa a explicar para outra pessoa, e não é senta aí que eu vou dar uma aula, mas você tá com alguém na sala, você tá lavando a louça, você fala assim, posso te explicar o que eu acabei de aprender? Só para eu poder colocar em ordem na minha cabeça e fixar o conteúdo? E aí você só explica para a pessoa, a importância de estudar é assim, assim, assado, para estudar eu preciso fazer isso, isso e isso,
o meu ensino está defasado, porque o número de analfabetos funcionais é assim, 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 eu consigo absorver isso, isso e isso. Então você começa a explicar para a pessoa. E, gente, por que vocês acham que eu aumentei o número de conteúdos que eu estou dando para vocês nesse ano de 2022, que é quando eu estou gravando esse livro, né? Porque eu quero absorver mais o que eu estou aprendendo. E como eu estou estudando muito e aprendendo muito, e eu já faço toda essa questão da pirâmide, né? Eu já coloco em prática para absorver mais do que simplesmente 10, 15%, 30%, eu preciso ensinar para que eu absorva ainda mais, para que eu chegue nesses 95%. Então, por isso eu criei as imersões, por isso que eu criei a plataforma, a comunidade Mom Class, porque sempre que eu quero ensinar, eu crio uma aula nova, eu crio um aulão novo, eu crio um curso para colocar por lá, os vídeos do YouTube, porque assim eu me forço a absorver mais os conteúdos que eu estou estudando. Não ficam só na minha cabeça, não ficam só num caderno, não ficam só quando eu fico falando sozinha comigo mesma. Eles são compartilhados e o que é mais rico nisso é que você sai beneficiada, você aprende comigo. Então, por mais que você não tenha pego o livro, lógico que você assistir essa aula não substitui os 5, 6 livros que eu tive que ler, os vídeos, os cursos que eu fiz para condensar tudo isso que eu consegui falar aqui nessa aula de mais ou menos 1 hora, tá? Não substitui. Seria muito rico se você conseguisse ler esses livros, se você conseguisse também correr atrás das suas próprias fontes, tá? Mas você sai beneficiada porque você consegue sim aprender comigo. Você vai avançando junto comigo e esse é o meu principal objetivo com as imersões, com esses aulões e com a comunidade Mom Class. E para se aprofundar ainda mais, falando aqui, explicando a pirâmide do aprendizado, né, como que funciona e como você pode fazer para aprender ainda mais, é importante que você comece a personalizar isso de acordo com a forma como você estuda. Lembra que eu falei no primeiro bloco que existem ferramentas diferentes, formatos diferentes de estudo? Então não é só assistir um vídeo, não é só assistir um podcast, mas também a forma como você vai escolher estudar é importante. Então, você tem que aplicar essas técnicas dessa pirâmide de aprendizagem para a sua ferramenta de estudo que você está usando no momento. E essa vai ser a nossa próxima aula na comunidade Mom Class. Eu vou gravar uma aula explicando especificamente como você faz para pegar essa pirâmide da aprendizagem e colocar em prática nos seus estudos. Eu vou dar exemplo, mostrar como eu tenho feito os meus estudos, essa 1 hora de estudos que eu faço todos os dias, né? Como que eu faço quando eu leio um livro, se eu anoto, se não, se eu grifo, o que eu faço, quando eu assisto um curso ou uma aula solta. Eu vou explicar, mostrar tudo isso para vocês, exatamente o meu jeito de estudar. E você vai adaptando também ao seu estilo, à sua personalidade, a como isso se adapta a você. E vou também dar a bibliografia de tudo que eu usei para essa aula de hoje. Eu vou colocar tudo isso na aula que eu vou liberar na comunidade Mom Class. Essa sim é exclusiva apenas para assinantes. Eu espero que até agora, chegando nesse momento, você já não tenha dúvidas que você precisa estudar. Sua próxima missão será apenas escolher o tema ou os temas e a partir disso criar o seu planejamento, fazer tudo que a gente já comentou na aula de hoje. E eu quero que você aproveite a oportunidade e clique no link que está aqui para você fazer parte da comunidade. Lembra que existem 2 planos, o plano mensal e o plano anual. No plano mensal você fica com acesso enquanto você mantém a assinatura ativa. Então são R$ 67,00 por mês. Gente, R$ 67,00 por mês. Se você entrar agora, você tem acesso a todas as aulas que já foram liberadas até agora e as próximas você vai recebendo semanalmente. Isso quer dizer que você precisa assistir tudo de uma vez? Não, lembra? Você vai assistir seguindo o seu planejamento, de acordo com como você estipulou para você. Não precisa assistir na ordem em que elas estão dispostas, porque você vai criar o seu conhecimento de acordo com a sua necessidade. Então veja lá o tema motivação, autoconhecimento, desenvolvimento profissional, veja lá o título da aula e escolha aquela que mais se adapta à sua necessidade no momento. A única coisa que eu peço é que você assista o vídeo de comece aqui de boas-vindas para você entender como você pode aproveitar melhor a plataforma.
Então, no plano mensal, você tem acesso às aulas semanais. No plano anual, além dessas aulas semanais, você também tem acesso a cursos fechados, como, por exemplo, eu liberei agora um curso chamado 15 Dias Fazendo Acontecer, onde, nesse curso, elas vão conseguir tirar um projeto do papel em 15 dias. Cada aula, que é toda em áudio, mais um e-book completo com os áudios todos transcritos, são um passo por vez, um passo por dia, para que elas consigam tirar o projeto, a meta, enfim, o que elas têm em mente, o objetivo que elas têm em 15 dias. Está lá disponível apenas para o plano anual. No plano anual também elas têm acesso a esses aulões. Hoje eu estou fazendo esse primeiro aulão e liberando gratuitamente para que você conheça um pouco como que funciona e para que te instigue também a querer continuar estudando. Então esses aulões de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, dependendo do tema, será exclusivo para a assinatura anual. Você pode da assinatura mensal migrar para anual. É só quando acabar aquele período do mês, você cancela o mensal e passa para o anual. Mas não é possível fazer o contrário, do anual migrar para o mensal. Enfim, todas as diferenças, todos os benefícios, tudo que você precisa saber está no link que eu coloquei aqui para você. E lembra, se você está interessado em saber como colocar essa pirâmide do conhecimento em prática, literalmente, conhecer como que eu estou fazendo para estudar todos os dias e absorver o máximo dos conteúdos que eu estudo, essa vai ser uma das aulas que eu vou colocar à disposição na comunidade Mom Class. Então assina para você ter acesso. Mais do que nunca, lembre que o conhecimento é o ativo mais importante. E o seu desenvolvimento intelectual não é um luxo, não é uma besteira, não é uma opção. É uma obrigação na vida de mulheres que querem ser acima da média.